Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Fernando, sou estudante do curso de Engenharia de Transportes do IFG, que é o Instituto Federal de Goiás. Estou no 10º período e com esse canal eu tenho o objetivo de trazer informações relevantes sobre a área de transporte, bem como hoje trarei informações sobre a segurança viária. Então, trazendo um conceito importante sobre transportes, Charles Leslie diz que o transporte urbano é uma atividade essencial que abrange toda a movimentação de pessoas e mercadorias nas cidades. É o setor que permite a realização das demais atividades, como trabalho, estudo, lazer e comércio. Para toda atividade, precisa do transporte. Não tem como levar um certo tipo de carga para outro estado ou outro país sem um meio de transporte. Bom, falando sobre a evolução dos meios de transporte, podemos verificar que 4.500 a.C., o transporte era realizado através da utilização de animais como meio de transporte rodoviário. Após isso, teve a invenção da roda, 3.000 anos antes de Cristo, e após isso, a criação do motor de combustão em 1900. Sobre os meios de transportes, hoje temos o rodoviário, representado pelo caminhãozinho, o ferroviário, pelo trem, o aeroviário, pelo avião, o marítimo ou hidroviário, pelo barco, e o dutoviário, que seria o transporte de óleo, granel, feito por tubos. Bom, conceituando então trânsito e transporte, os dois têm uma diferença. Trânsito refere-se à movimentação, circulação de pessoas ou coisas. Essas coisas podem ser veículos ou animais. Transporte é uma atividade econômica fundamental ao processo produtivo. Exprime a ação de levar pessoas ou coisas de um lugar ao outro. Proporciona mobilidade na vida comunitária. De acordo com Plácido e Silva, dentro da esfera do direito civil ou direito comercial, transporte designa o contrato, em virtude do qual um dos contratantes, denominado transportador ou condutor, se obriga a conduzir, a levar de um ponto a outro coisas ou pessoas, mediante pagamento pelo outro contratante, conhecido como expedidor, carregador ou passageiro. Então, temos uma empresa que precisa levar a carga de um lugar para outro, ela contrata ou uma empresa para realizar esse transporte, ou então ela contrata diretamente o motorista. O transportador, o condutor, é aquele que leva a mercadoria mediante o contrato, e o expedidor seria a pessoa que contrata esse serviço de transporte. Bom, em relação à engenharia de transportes, o curso que eu realizo, então com o conceito de engenharia de transportes, de acordo com o ITE, que é o Instituto de Engenharia de Transportes sediado em Washington, engenharia de transportes é a aplicação dos princípios tecnológicos e científicos ao planejamento, projeto funcional, operação, administração e gerenciamento de instalações para qualquer modo de transporte, de forma que permita a movimentação de pessoas e bens de modo seguro, rápido e confortável, conveniente e econômicos, com um mínimo de interferência com o meio ambiental natural. Ou seja, tem que ser um meio de transporte que não interfere drasticamente na natureza. Não adianta nós termos um meio de transporte que leva instantaneamente uma pessoa, porém polui drasticamente o meio ambiente. Em relação à legislação, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da política, trânsito e transporte. Já o artigo 21 compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. Ou seja, a União ela tem a obrigação de tratar sobre a temática de transporte. Porém, o artigo 21 dá esse poder dela autorizar uma empresa privada ou um órgão sobre concessão, autorização, permissão, para que eles possam trabalhar
o transporte em uma determinada região. Já o artigo 30 compete aos municípios organizar e prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Bom, falando sobre o planejamento de transportes, o que seria planejar? Planejar, o efeito de planejar, se trata de uma elaboração por etapas com bases técnicas de planos e programas com objetivos definidos. O planejamento de transporte já é um processo contínuo que envolve uma interação entre o governo e comunidade, devendo estar inserido dentro da atividade de planejamento global da área urbana. Então, o planejamento urbano não pode estar desassociado ao planejamento de transportes. Os dois são aliados. Tem como objetivo corrigir ou transformar positivamente as situações indesejáveis e socialmente injustas. Bom, uma área que é deficiente em transportes, então vai ser uma área de desigualdade social. No Brasil, o planejamento urbano nem sempre atinge esses objetivos, seja por descoordenação de ações, por falta de controles efetivos, entre outros. Mudar essa situação é um desafio para os administradores municipais. Conceituando sistemas, um sistema é um grupo de componentes que interagem entre si para desempenhar uma tarefa ou atingir um objetivo pré-definido. Quando falamos sobre sistema de transporte, um exemplo de sistema seria a rede viária, que contém as vias, veículos e terminais. A via seria um subsistema, ou seja, ela está dentro de um sistema, assim como são os veículos e terminais, subsistemas. Considerando o sistema de transporte, os objetivos estão relacionados à implantação de sistema de transporte rodoviário, ferroviário ou aquático, ou combinações destes que possam prever o grau de mobilidade requerido. Então, quais seriam os passos básicos para a análise de um sistema? Reconhecimento dos problemas e valores de uma comunidade, estabelecimento de metas e objetivos, estabelecimento de critérios e padrões para avaliações de opções, definição das opções para atingir os objetivos e metas, avaliação das opções em termos de eficácia e custo, repetição do processo até que haja uma solução que satisfaça todos os critérios anteriores, padrões e conjuntos de valores da comunidade. Bom, quais seriam as principais políticas urbanas? Temos então o planejamento urbano, é uma atividade que define as condições de uso e ocupação do solo, por exemplo, uso hospitalar, industrial, comercial e lazer. Os deslocamentos das pessoas são diretamente influenciados pelas decisões do planejamento urbano. Então, esse planejamento urbano, por exemplo, ele define onde que vão ficar os hospitais, onde que vão ficar as escolas, onde que vão ficar as praças. O mau uso desse planejamento pode trazer um deslocamento maior para a população. Essa atividade está ligada à Secretaria de Planejamento da Prefeitura. Já o planejamento de transporte é uma atividade que define a infraestrutura necessária para assegurar a circulação de pessoas e mercadorias e os sistemas de transporte que estarão sujeitos à regulamentação pública. O planejamento de transporte condiciona a acessibilidade ao espaço por parte das pessoas, podendo melhorá-la ou piorá-la conforme decisão específica tomada. Está ligada à Secretaria Municipal de Transporte. Já o planejamento da circulação é uma atividade ligada ao trânsito, ou seja, aquela que define como a infraestrutura viária poderá ser utilizada pelas pessoas e veículos. Envolve administração e fiscalização de trânsito, comportamento dos usuários e educação de trânsito. Ao definir como as vias podem ser utilizadas, o planejamento da circulação influencia a escolha dos caminhos e dos meios de transporte que têm melhores condições de serem utilizados. Está ligada aos órgãos municipais de trânsito. Bom, alguns exemplos sobre cada tipo de planejamento.
planejamento urbano, temos o plano diretor, estatuto da cidade, lei do zoneamento, código de obras, frações urbanas, estatuto da metrópole. Bom, já o planejamento de transporte, temos como exemplo a infraestrutura de circulação de vias, ferrovias, ciclovias, terminais de passageiros, terminais de cargas, controle do desempenho do transporte público. Já o planejamento de circulação, temos planejamento de trânsito, definição dos padrões de circulação, a sinalização que deve ser utilizada, fiscalização, policiamento. A educação para o trânsito também entra dentro do planejamento de circulação. Bom, com o crescimento das cidades e a priorização do transporte privado individual, temos uma série de efeitos e problemas que causam a queda da mobilidade. Começando com o crescimento urbano desordenado, sem um devido planejamento urbano, temos a tendência dos deslocamentos serem maiores e em maior distância, a frequência do transporte público cai, tem-se uma diminuição do transporte público e as tarifas são mais caras, as pessoas migram do transporte público para o automóvel devido às tarifas serem caras, pela frequência do transporte público ser ruim. Assim, tem-se o aumento do tráfego, da população e de congestionamento, e assim a necessidade de mais vias. Então, vai formando um processo em cadeia, um ciclo, que se o gestor não souber atuar nessa questão, cada vez mais a cidade ela vai se deteriorando, a vida das pessoas vão ficando mais difícil. Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte de segurança viária. No próximo vídeo estaremos trazendo mais informação. Se você gostou, siga, curta e compartilhe com seus amigos. E até mais!